Olá, meus amigos e amigas. Hoje eu vou falar um pouquinho aí do comportamento do consumidor quando a gente fala de marketing, né? Porque é justamente isso que eu venho falando aí constantemente, a questão de entender o marketing, né? O que é marketing, justamente porque o comportamento do consumidor é algo bastante importante quando a gente fala de marketing, né? Quem atua em marketing precisa entender quem é o seu consumidor e qual é o seu comportamento, né? E para isso existem vários estudos que nos dão a possibilidade de entender um pouquinho esse consumidor, ok? Bom, meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora, sou consultora e atendo empresas que querem a minha assessoria voltada para marketing, né? Ok? Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o comportamento do consumidor, né? Porque, como eu venho falando, o marketing não é uma área tão fácil, é uma área que se interliga tanto a área de exatas como a área de humanas, né? Então, a área de exatas, quando a gente coleta dados, informações, né? E aí entra a questão estatística. E a área de humanas é quando a gente entra na área de humanas, então, por exemplo, entender o comportamento do meu consumidor, né? Quem é o meu consumidor, o que é que ele gosta, onde ele está. Isso daí é super importante para quem trabalha com marketing, né? Porque, como nós sabemos, o ser humano ele é extremamente diverso e o comportamento de consumidor também acaba sendo extremamente diverso, né? Então, porque o consumidor ele vai ter atitudes e ações totalmente diversas, né? Depende de uma série de questões, né? Então, o comportamento de consumidor vai se referir ao formato de compras que aquela pessoa executa. Então, cada pessoa executa um tipo de compras propriamente, né? Então, quando a gente fala de comportamento de consumidor, aí a gente vai ter que entender esse consumidor aí, como ele se comporta, né? Então, o mercado consumidor ele é constituído por clientes que se constituem por indivíduos e famílias que compram bens e serviços para consumo pessoal, né? Então, as pessoas elas compram, né, todos os produtos em si para consumo pessoal de forma geral, né? A não ser aquele consumidor que compra para terceiro, né, que é o shopper, né, que é denominado como shopper. Então, esse shopper também tem que entender um pouquinho o comportamento do consumidor ao qual ele está fazendo compra, né? Hoje o mercado mundial aí é mais de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo e se estima aí trilhões e trilhões de dólares aí quando a gente fala de comportamento de consumidor, né? Então, o consumidor, quem é o consumidor aí, né? Então, são todas as pessoas com o poder de compra que pode variar muito em relação à idade, à renda, a nível de instrução, a gosto. Ou seja, o consumidor, ele é qualquer pessoa, mas tem uma série de variedades e uma série de diversidades, né? Quando a gente fala de idade, por exemplo, então todo mundo que é consumidor sabe, um adolescente tem um comportamento específico, né? Você vai entrando aí numa faixa etária mais alta, tá? 30, 40 anos, quer dizer, ele vai ter um comportamento diverso. Quando a pessoa vai atingindo uma idade mais avançada, então o comportamento dessa pessoa também vai se modificando, né? A questão de crenças, né, também vai modificar aquele comportamento do consumidor, né? Então, a maneira como esses consumidores se relacionam com outras pessoas é muito importante, né? Porque dependendo de como você se relacione com pessoas, com o teu meio aí educacional, de trabalho, de família, aí então também você vai ter um comportamento diverso, específico, né? Porque todas essas relações que nós temos acabam nos influenciando aquilo que nós consumimos, né? Então, a minha família me influencia, o meio ambiente no qual eu trabalho me influencia, a minha religião, por exemplo, né, também acaba me influenciando. Então, as relações sociais acabam também nos influenciando para aquilo que o ser humano quer comprar propriamente, né?
E isso vai variar aí de produtos, de serviço, de empresa, até de marca, né? Então, se você está num meio ambiente no qual vários consumidores consomem um produto de uma marca específica, acaba influenciando também a outras pessoas a adquirirem aquele produto, né? Legal, tal, não sei o que, então vou comprar também, tal. Então, esses meios ambientes ao qual a gente circula na nossa vida, todos eles acabam nos influenciando voltado ao consumo que a gente vai adquirir, né? Assim, alguns autores, né, principalmente Philip Kotler, ele considera que o consumidor ele é como um iceberg, né? Então, imagina um iceberg, né? É uma montanha de gelo inverso, né? E a gente só vê a pontinha desse iceberg, né? Então, aparentemente, né, ou teoricamente, né, quando a gente olha para um consumidor, a gente só vai ver aquela pontinha do iceberg. O que está abaixo a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque são questões, às vezes, muito profundas que nem o consumidor muitas vezes entende, né? Ele vai entender a partir de estudos e uma série de coisas, né? Então, às vezes nem propriamente o consumidor sabe muito bem as suas intenções de compras, né? Então, às vezes são intenções que são ocultas, né? Então, para nós entendermos realmente esse consumidor, a gente precisa fazer vários estudos aí para conseguir entender o que o consumidor quer e como ele age para executar determinadas compras, né? Então, alguns motivos que levam compras, né, podem variar de crenças, atitudes, preconceitos e valores e até interesses, né? Necessidades, desejos, né? Então, são forças motrizes que vão estimular o consumidor a comprar produtos, né? Então, os fatores principais aí que levam e que fazem muitas vezes com que o consumidor venha comprar, então, por exemplo, fatores culturais, fatores demográficos, fatores psicológicos, fatores situacionais. Os hábitos do comportamento do consumidor, eles podem, de certa forma, se tornar previsíveis quando bem estudados, né? Então, porque essa questão aí de questão cultural, então se torna uma questão previsível, porque a própria cultura no qual o indivíduo vive já tem algumas coisas que são específicas daquela cultura, por exemplo, né? Porque o que é um consumidor, né? Ele, antes de tudo, ele é um ser humano, né? Então, a questão de necessidade, quer dizer, já está implícita no ser humano, né? Mas nós vamos ter questões psicológicas, sociais, antropológicas, econômicas, né? No qual vão acabar influenciando esse comportamento do próprio consumidor, né? Então, o consumidor, podemos saber, por exemplo, onde, como e quando e por que ele compra determinados produtos a partir de um determinado estudo que a gente venha a realizar, né? Então, estímulos, né, por exemplo, para o consumidor, né, podem ser os 4 P's de marketing, por exemplo, né? Então, a questão do produto, preço, praça, promoção, são estímulos que levam o consumidor a comprar. E todo gerente, todo gestor de marketing sabe disso, né? Então, um produto que tenha características específicas, aquilo que o consumidor, ou que aquele consumidor específico gosta, quer dizer, eu vou conseguir vender muito mais. A questão do preço, né? A questão da praça. Então, se eu estou ali no supermercado e de repente até esqueci do produto, mas eu vejo, quer dizer, eu já acabo comprando aquele produto, né? Promoções acabam incentivando também, fazendo com que o estímulo, né, da compra ela se torne bastante real, né? Então, marca, por exemplo, né, tem consumidores, por exemplo, que só compram determinadas marcas, né? Marcas ou de carro, ou de celular, ou de geladeira, ou de fogão, né? E não mudam nunca de marca, né? Por quê? Porque aquela marca traz uma série de informação ou informações para aquele determinado consumidor realmente adquirir aquela marca, né? E acaba não
acaba não trocando de marca nunca, né? Então, isso faz com que isso aí até é questão psicológica, né? Ou então, determinadas marcas, né, introduzem os indivíduos em determinados ambientes sociais, né? Determinadas marcas dizem, olha, se você comprar a marca X, você vai ser bem visto naquele determinado ambiente. Isso faz com que as pessoas acabem psicologicamente adquirindo aquele determinado produto, né? E o gestor de marca, gestor da empresa, gestor de marketing, ele tem que saber dessas questões, que isso está relacionado ao próprio comportamento do consumidor, né? Então, fatores culturais, né? Ela vai acabar fazendo com que o indivíduo haja desta ou daquela maneira, né? Então, cultural, no Brasil, por exemplo, né? Culturalmente se come muito arroz e feijão. Isso no Brasil todo. Então, aí o consumo de arroz e feijão é uma questão aí cultural, né? Porque as pessoas, elas gostam do arroz e feijão e isso acaba crescendo aí o consumo desse produto, né? Nos dias atuais, né? Consumo de refrigerante é alguma coisa bastante recorrente, né? Nem sempre refrigerante foi uma bebida utilizada, né? Vai ser utilizada aí de 1950, 1960 para cá, mas não é uma coisa que sempre existiu, né? Então é uma questão cultural. Mas refrigerante, por exemplo, poderíamos dizer aqui que se tornou uma questão até mundial, porque praticamente, se você viaja pelo mundo, você vai ver que tem o consumo do refrigerante que é muito específico, né? Então, dentro da cultura, nós vamos ter as subculturas também, né? Subcultura entre a questão religiosa, a questão de classe social, né? Então, isso também acaba influenciando o consumo do indivíduo, né? A questão religiosa, né? As questões étnicas, né? Que também faz parte aí de consumo específico, né? Então, certas etnias, né? Elas têm um consumo específico, né, de produtos ou de alimentos, né, que isso faz parte aí da questão do consumo propriamente, né. A questão da classe social, aí a classe social está muito relacionada com o que eu ganho, né, e aí o quanto mais eu tenho de renda, é claro que eu vou conseguir comprar mais produtos, né, quanto menos eu tiver de renda, eu vou comprar menos produtos, né, então a classe social também vai definir uma série de questões aí voltadas para quantificação de consumos, né, que eu vou adquirir, né? Então, classe média, alta, baixa, trabalhadora, aí vai ter uma quantidade específica de consumo, né? Outra questão aí importante é a questão da ocupação, ou seja, tua profissão vai te trazer uma série de consumos específicos, né? Então, aí gera aí questões específicas da profissão, né? Então, muitas vezes até vestimentas, né? Então, por exemplo, um médico, né? O pessoal da área da saúde, então tem vestimentas específicas, né? Se é um técnico da construção civil, por exemplo, também tem vestimentas específicas, né? E isso vai gerar consumo específico também, né? A questão da instrução, né? Porque a partir do momento que você adquire uma instrução, né? Você vai adquirindo patamares, tanto profissionais como de classe social, e isso vai gerar um determinado consumo, né? Então, todas essas questões, elas estão associadas aí a quanto o indivíduo compra, a como o indivíduo compra, de que período em período o indivíduo compra, né? Então, isso faz parte aí da própria questão do comportamento do consumidor, né? Então, hoje, né, nos dias atuais, coisa que não se estudava anteriormente, né? Mas a partir do momento em que se desenvolveu toda a tecnologia que a gente vive hoje, principalmente rede social, principalmente aí da tecnologia móvel, então a gente estuda o comportamento do consumidor em redes sociais, né? Então, o que é que ele gosta, como ele gosta, qual é o comportamento, o que é que ele faz em rede social, quanto tempo ele fica em rede social, né? O que é que ele mais compra em rede social, né? Que aí nós vamos falar aí de
comércio eletrônico, né? Então, qual é a compra mais recorrente no comércio eletrônico? Em outro vídeo, então, eu falo especificamente sobre comércio eletrônico, né? Então isso faz parte aí do comportamento do consumidor, né? Hoje em dia se estuda muito profundamente como que esse consumidor ele se comporta aí, né, nas redes sociais ou no próprio comércio eletrônico, né? O que faz com que o consumidor compre ou que faz com que ele não compre, né, num determinado site, né? Porque o site também é algo bastante importante para aquele consumidor comprar ou não comprar. Se você tem um site bem estruturado, bem estipulado, claro e preciso, quer dizer, fica muito mais fácil, né, do consumidor ser atingido aí e comprar o produto que a empresa deseja, né? Então, mas no outro vídeo eu vou falar só de comércio eletrônico e o marketing aí no comércio eletrônico por conta aí das ferramentas que existem aí voltadas para o comércio eletrônico, né? Então, por hoje é só e eu fico por aqui e até a próxima.